Então diz assim a palavra do nosso Deus. Você já abriu, amém? Mateus 6, 5 a 8 diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Amém, irmãos? Então vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos oriente, ilumine a nossa mente, o nosso coração para recebermos a palavra do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra lida e também pela oportunidade que nós temos de lê-la, ó Deus. Que o Senhor possa, através da exposição, da explicação, falar a cada coração aqui presente, aqueles também que nos acompanham de suas casas. Ó Deus, que possamos entender a Tua palavra nessa noite e ser por ela edificados como igreja, como povo do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Uma vida piedosa exercendo a vida de oração. Essa é a primeira parte, porque domingo que vem eu vou finalizar esse sermão falando aí da segunda parte sobre exercer ou como exercer uma vida de oração, para que possamos assim então viver a nossa vida religiosa diante do nosso Deus. Então, como eu falei, hoje nós iniciamos um novo assunto dentro da nossa temática, que é vida piedosa, vida religiosa diante de Jesus. E esse é mais um parágrafo aí, escrito ou falado pelo nosso Senhor Jesus. Na verdade, escrito por Mateus, que foi falado pelo Senhor Jesus. Você tem aí na sua Bíblia, nessa Bíblia em especial que você ganhou da sua igreja, você tem principalmente o Sermão do Monte, dividido em parágrafos. Então você tem um risco assim, antes de iniciar, no seu nome desse negócio, mas você tem aí esse risco antes de iniciar um parágrafo. Então quando você começa com outro risco aí na frente, inicia uma outra parte, um outro parágrafo dentro da pregação de Jesus. Então essa Bíblia também te ajuda a dividir a própria Bíblia, a própria palavra de Deus aí de forma mais tranquilo. Então, no próximo trecho será do verso 9 até o verso 13, depois do 14, e assim você tem essa divisão aí na sua própria Bíblia. Então, esse é mais um parágrafo deixado aí pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vendo nesse capítulo 6, Jesus mostrando como deve ser a nossa vida piedosa, a nossa vida religiosa como servos do nosso Deus. E para mostrar isso, Jesus então ele utiliza de 3 exemplos que nós podemos até tomar como ponto inicial para que possamos exercer a nossa vida religiosa, ou como já falamos aqui, a nossa religiosidade de forma correta perante o nosso Deus. Os 3 exemplos são as esmolas, a oração e também o jejum. Nós já vimos aqui no domingo passado o que significa essa questão das esmolas aí que nós vimos nos versos ou no parágrafo anterior, que significa tão somente você viver uma vida onde você vai olhar para a necessidade do seu irmão ou do seu próximo. Então, esmola na palavra de Deus significa você viver uma vida de bondade, de ajuda ao necessitado. E isso também é vida religiosa. Como falei, muitas vezes nós não separamos, ou melhor, nós separamos a questão de ajudar o próximo tão somente como boas ações, e nós não entendemos que isso também é praticar a nossa religiosidade para com o Senhor. Nós estamos aprendendo que aquilo que você faz para o próximo é vida religiosa, porque o próprio Jesus diz que quando nós estivermos no céu, sentado à direita do Pai, juntamente com Jesus, nós vamos então ouvir da boca do próprio Deus que nós
em fazendo, ou quando nós fizemos aqueles que estavam ao nosso redor, nós também estávamos ao mesmo tempo fazendo para o nosso Deus. Então, estar diante do outro, ajudando nas suas necessidades, também é estar vivendo a vida religiosa diante de Deus. E como nós falamos aqui, uma frase para você memorizar: não há vida religiosa sem vida comunitária. Então, meu irmão, quando você sair por essa porta, lembre-se que viver diante do Senhor, expressar a sua religiosidade para com Deus de forma correta, é também ajudar o necessitado. Tudo isso nós vimos no domingo passado, está lá no canal do YouTube, você pode voltar e ver tudo isso aí. Pois bem, irmãos, hoje nós vamos então começar a falar de mais um dos exemplos que Jesus ele usa aí, e mostrando com esse exemplo mais uma forma de viver a nossa piedade diante do nosso Deus. E vamos usar esse outro exemplo que Jesus deixou, que é a vida de oração, ou os nossos momentos de oração. É sobre isso que nós vamos meditar. E quando nós olhamos aí para esse trecho, para esse parágrafo que está diante de nós, irmãos, nós temos uma tendência muito natural, porque está sendo citado aí os escribas e fariseus. Então, quando nós olhamos para esse trecho, nós muitas vezes pensamos o seguinte: não, certamente Jesus aqui, ele está repreendendo, ou até mesmo desmascarando os escribas e fariseus quanto à sua religiosidade. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler e pensamos isso, nós estamos diminuindo o ensino que Jesus ele quer passar. Porque não sei se você vai se lembrar disso, mas eu falei para você que acerca da forma da vida, do ensino, de como os escribas e fariseus faziam as coisas, Jesus já tratou no capítulo 5, quando Jesus estava explicando qual era o verdadeiro ensinamento da lei de Deus. Aqui Jesus ele não mais está mostrando os ensinos propriamente dito dos escribas e fariseus. Jesus está usando os religiosos, os escribas e fariseus, como exemplo, ou como mau exemplo. Então aqui Jesus não está a priori desmascarando esses homens como homens que viviam a sua religiosidade de forma errada. Jesus já fez isso. A essa altura do Sermão do Monte, o crente já sabe o que um escriba e um fariseu fazia e o que um escriba e fariseu nos dias de hoje faz, quando o assunto é viver a palavra de Deus. Jesus agora pega eles e usa como maus exemplos. Então, não se trata de desmascarar os escribas e fariseus, mas, irmãos, eu espero que ao entender esse trecho, essa passagem, esse parágrafo, você possa então, esse trecho possa fazer sentido para você, não por você olhar para a sua vida e se entender, se ver como escriba e fariseu, não é isso. Mas irmãos, por você entender que nós podemos estar muito longe de um relacionamento com Deus saudável, quanto nós possamos achar que não estamos. Ao olhar para esse texto, eu quero que você entenda o seguinte: nossa, a minha vida de oração, ela pode estar sendo exercida ou praticada de forma equivocada, no mínimo, para não dizer errada, acima de tudo. Então, que isso possa fazer sentido para você, que você possa olhar para esse trecho e perceber que talvez você pode estar um pouco distante no seu relacionamento com Deus, porque esse trecho onde fala da oração, todo ele vai tratar não somente da oração. Não é a oração o assunto principal de Jesus, mas é o relacionamento com Deus. Porque, irmãos, já falei para você, volto a repetir, quando você está diante de uma pregação,
você também está em um relacionamento com Deus, porque você está como quem ouvindo a voz de Deus para a sua vida. Você está ouvindo na pregação ou na leitura da Bíblia, você está ouvindo os decretos de Deus para você, os ensinos de Deus para a sua vida, você está ouvindo qual é a vontade de Deus para você. Isso é Deus falando com você. Então, no momento que você está na sua casa, lendo e meditando na palavra de Deus, como vai dizer o salmista no Salmo 1, você está exercendo o seu relacionamento com Deus, ouvindo a voz dele. Quando você está diante de um púlpito, ouvindo uma pregação sincera, verdadeira, fiel da palavra de Deus, você também está no relacionamento com Deus, ouvindo a voz de Deus. E quando é que nós falamos com o Senhor? Através da oração. E quando você ouve e depois fala com o Senhor, ou enquanto você ouve, você fala com o Senhor, Senhor, fala comigo. Fala ao meu coração através dessa palavra, você está exercendo o seu relacionamento com Deus de forma tranquila, saudável, de forma correta. Então, o relacionamento para com Deus, ele se dá não só com a oração e também não só com a pregação, porque quando um só fala, não é relacionamento. Relacionamento é quando existe um diálogo, e diálogo é quando você ouve e fala, é quando você fala, mas também ouve. Então, nesse exato momento, enquanto eu falo, você tem a oportunidade, eu também, de ouvir a vontade de Deus. E você pode estar aí nesse exato momento, pedindo ao Senhor que trabalhe no seu coração, molde a sua vida à luz daquilo que você está ouvindo. Isso é a igreja se relacionando com Deus Todo-Poderoso. Então, sempre quando você pensar em relacionamento, pense em oração, pense também em pregação, pense também em leitura da palavra de Deus. Então, dito isso, hoje nós vamos começar a falar desse exemplo acerca da oração. E, irmãos, uma coisa que precisa ficar na nossa mente sobre aquilo que Jesus de fato e de verdade está tratando nesse trecho que nós acabamos de ler nessa noite, porque Jesus aqui, ele quer mais uma vez trazer à minha e à sua memória um perigo muito grave que pode haver enquanto nós estivermos ou estamos nos relacionando com o Senhor, e aqui necessariamente através da oração, ou também através da pregação, ou através de qualquer outra forma que você esteja usando para se relacionar com o Senhor, lendo a Bíblia, como eu falei, por exemplo. Então, nesse trecho, Jesus ele está dizendo o seguinte, que existe algo que pode distorcer aquilo que nós estamos fazendo, relacionamento com Deus, oração, pregação da palavra de Deus, ou até mesmo ouvir da palavra de Deus. Existe algo que pode distorcer tudo isso, que é o pecado. Nesse trecho, Jesus traz à minha e à sua memória a natureza do pecado, Jesus traz a ousadia do pecado, ou poderíamos trocar tudo isso pelo perigo que o pecado é no relacionamento do crente para com Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o pecado é algo terrível, sutil, porque como já disse, ele é ousado. O pecado, ele é atrevido. O pecado, ele é perigoso a tal ponto, porque ele pode, irmãos, fazer com que eu e você não percebamos que nos relacionando com Deus, nós podemos estar fazendo isso debaixo de pecado ou sob a perversão do pecado. É disso que Jesus ele quer tratar comigo e com você ao ler esse trecho da palavra de Deus que nós acabamos de ler. Porque, irmãos, Jesus ele está mostrando quão sutil é o pecado na vida do crente quando este está se relacionando com Deus. E nós vamos ver isso nessa noite, porque quando nós pensamos em pecado, lembra que Jesus está trazendo à nossa memória essa questão da periculosidade do pecado, ou de quão grave é o pecado na vida do crente. E quando nós então olhamos para o pecado, nós muitas vezes pensamos o seguinte: nós olhamos para uma situação prática que é caótica, que é totalmente aversa àquilo que nós entendemos como uma vida correta,
E muitas vezes nós apontamos o dedo para essa situação e dizemos: ali está o pecado. Por exemplo, você está andando na rua, passa de frente um bar, e você está vendo ali muitos homens, mulheres, entregando as suas vidas à bebida, e muitos até caídos no chão de tão bêbado que está. E a gente passa por aquele estabelecimento, por aquele ambiente, e nós olhamos para aquilo e dizemos: ali está o pecado. Ali está o pecado personificado, materializado, praticado. Pois bem, isso é verdade. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o pecado apenas dessa forma, você já é doutor nisso, nós estamos diminuindo o efeito, o poder que o pecado tem sobre a vida de um ser humano, especialmente falando da vida do crente. Então, o que é isso? É que ainda não saiu da nossa cabeça, da nossa mente, aquele pensamento de que o pecado ele só existe quando existe uma ação praticada. Ainda não saiu da nossa mente esse entendimento. Não, é apenas quando eu faço alguma coisa de errado que eu estou pecando. Mas, irmãos, Jesus nesse parágrafo está mais uma vez mostrando que não é assim que as coisas funcionam, a priori. Porque o pecado ele se dá no nosso interior, no nosso íntimo, no nosso coração. É lá que está alojado o pecado. E o pecado ele não somente distorceu aquilo que eu e você nós podemos ouvir, nós podemos tocar e nós podemos ver. Então não é só aquilo que eu vejo como práticas alheias ou até mesmo minhas que é pecado. Não é aquilo que eu ouço de errado. Não, irmãos. Mas o pecado mexeu até mesmo nos nossos desejos mais internos, até mesmo naquilo que está escondido no nosso coração. O pecado afetou o nosso imaginário, a forma como eu e você desejamos as coisas e também a forma como eu e você fazemos as coisas. Então, o pecado ele está em tudo isso. Martyn Lloyd-Jones disse que não há nenhum lugar que o pecado não esteja presente. Olha só que coisa perigosa é o tal do pecado. E como que ele age? Muitas das vezes de forma descarada, como nós exemplificamos aqui. Mas, irmãos, na vida do crente em especial, na maioria das vezes ele vai agir de forma sutil. E aquilo que nós fazemos, pensamos, imaginamos, desejamos, achando que estamos fazendo tudo isso da forma saudável ou da forma mais correta possível, nós podemos estar sobre influência do pecado. É por isso que Jesus ele disse tudo isso que disse aqui, e eu quero poder explicar isso para você. Porque, irmãos, você precisa entender, e eu também, que o pecado ele está dentro do ser humano. Jesus também, com esse trecho, ele está mostrando a origem e também, principalmente, a trajetória do pecado. Porque quando nós pensamos em pecado, muitas vezes nós pensamos, isso é muito natural, irmãos, a gente pensa que o pecado ele passou a existir com a queda de Adão. Na verdade, o pecado começou a atuar na vida do ser humano a partir da queda de Adão. Mas se você for parar para pensar, você percebe, e você vai entender isso, que o pecado ele veio antes de Adão. O pecado até ele estava presente, poderíamos usar essa expressão, claro, ao lado de Deus, quando Lúcifer, um anjo de luz, então colocou o orgulho, o ego no seu coração e pecou contra Deus, querendo ser maior que Deus. Então ele foi lançado à terra ou às profundezas pelo próprio Deus. Mas, irmãos, com razão, Martyn Lloyd-Jones disse: o pecado está em absolutamente todos os lugares. Pasmem vocês, até mesmo quando eu e você, nós estamos na presença de Deus, nós podemos estar sob domínio, sob influência do pecado. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Eu e você, nós precisamos entender ou não acerca da vida religiosa e também acerca do pecado, como ele age, como ele afeta a vida do ser humano, como ele nos afeta. Precisamos, irmãos, para que eu e você nós possamos entender como nos livrar disso e exercer a nossa vida religiosa de forma correta para com o nosso Deus. Então,
nós precisamos parar e pensar nisso. O pecado está em todos os lugares, até mesmo quando nós estamos na presença de Deus. Nós vamos ver isso nessa noite, mas você não precisa ir muito longe. Basta você olhar para quando Jesus foi tentado, por exemplo, no deserto. Se você olhar o texto de Lucas, você vai ver Lucas dizendo o seguinte: olha, Jesus estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, e Jesus então foi tentado. Mateus vai dizer que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então, irmãos, não existe essa conversa de que, não, eu estou na presença de Deus, o pecado não está à minha volta. Isso não existe. Quando nós estamos exercendo a nossa vida piedosa, a nossa piedade, a nossa vida religiosa para com o Senhor, o pecado está à nossa volta como um leão buscando a quem possa tragar. É só você dar uma pequena brecha. O pecado não pede nada mais do que uma brecha para que ele possa entrar e, no mínimo, quando você está orando, por exemplo, desviar a sua atenção de tudo isso. Eu gosto, quando eu preguei acerca do Monte da Transfiguração, eu disse que ali eles estavam diante do próprio Deus. Jesus, Elias, Moisés estavam diante de Deus, Pedro, João, exercendo a sua vida religiosa, orando, se relacionando com Deus, e por ação do pecado eles desviaram a sua atenção para com aquilo que eles estavam fazendo, que era se relacionando com Deus. Eles provaram de toda aquela grandeza no Monte da Transfiguração, eles provaram de toda a vida cristã, poderíamos assim dizer, porque ali estavam os profetas, ali estava a lei, e ali estavam também os apóstolos representando, e também estava o próprio Jesus. Então, não existe momento nas Escrituras Sagradas, poderíamos dizer assim, de maior grandeza quanto à manifestação de Deus na vida de um ser humano do que o Monte da Transfiguração. Pois bem, mesmo provando de tudo aquilo, eles foram capazes, ou foram levados a perder aquilo que Martyn Lloyd-Jones vai chamar, perder de vista o bosque por causa das árvores. Irmãos, o pecado, ele pode fazer isso conosco, ele faz em muitas vezes quando nós estamos nos relacionando com Deus. Ele faz eu e você perdermos de vista aquilo que é principal e colocar a nossa atenção, o nosso foco naquilo que não é principal. Martyn Lloyd-Jones vai dizer, escrevendo sobre o livro de Atos, que isso é perder de vista o bosque por conta das árvores. E esse princípio nós vamos trabalhar muito ele aqui nessa noite. Então, meus irmãos, não é de se admirar que Jesus ele esteja nos alertando quanto à nossa vida de oração, quanto ao nosso relacionamento para com Deus, porque o pecado ele está à nossa volta até mesmo quando nós estamos nos relacionando com Deus. Nós vamos provar, perceber isso aqui nessa noite, porque como nós já vimos, o pecado ele está em absolutamente todos os lugares, transformando a forma de pensarmos, transformando também a forma de agirmos, de fazermos as coisas e também as coisas que nós fazemos para Deus. E não nos enganemos, quando o assunto é oração, vida piedosa, vida religiosa, nós também podemos estar sob forte influência do pecado. Por isso o Senhor Jesus ele vai nos ensinar nessa noite, ou começar a nos ensinar, como eu e você nós podemos nos relacionar de forma saudável com o nosso Deus e usando assim a vida de oração para isso. Então, irmãos, para que nós possamos começar a entender sobre a vida de oração, nós precisamos olhar para aquilo que Jesus está dizendo, e nesse trecho, Jesus ele quer mostrar primeiramente um princípio básico e também geral. Assim como nós falamos acerca das esmolas no domingo passado, nós vamos também iniciar dessa forma com esse trecho, porque quando Jesus coloca
toda a questão da oração, até o verso 14, nós temos muita coisa para ver sobre uma vida de oração, mas Jesus ele quer que nós entendamos primeiro o básico e aquilo que é geral. Então, Jesus aqui ele mostra dois princípios básicos e gerais para que nós possamos meditar e entender como nós possamos exercer a nossa vida religiosa diante de Deus. E existem então aqui na fala de Jesus duas maneiras, que é primeiro a maneira errada de viver uma vida de oração e também a maneira correta de se viver a vida de oração. Hoje eu vou trabalhar com os irmãos agora de forma mais objetiva, acerca do primeiro ponto, que é a forma errada. E nós vamos perceber que muitas vezes nós exercemos a nossa vida de oração de forma distorcida, e isso é a ação do pecado sobre as nossas vidas, a influência do pecado sobre as nossas vidas, e em última análise, isso é também a ação de Satanás para com as nossas vidas. Então fique atento à maneira errada como Jesus ele vai mostrar para mim e para você sobre viver uma vida piedosa diante de Deus através da vida de oração. Então, em primeiro lugar, Jesus vai falar da forma errada de nos dirigirmos a Deus em oração para exercermos a nossa vida piedosa. Olha aí para o verso 5, e aqui nós vamos, até o domingo que vem, intercalando os textos, e vamos pegar primeiro a forma errada. Veja só o verso 5: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Irmãos, Jesus ele nos mostra aqui duas formas de como exercermos a nossa vida de oração de forma totalmente errada. A primeira coisa que Jesus mostra nesse texto é acerca da nossa abordagem na oração. Então, muitas vezes a nossa abordagem está errada. Traduzo isso para você. Muitas vezes a forma de nos aproximarmos de Deus, ela está equivocada. A forma como eu e você nos aproximamos de Deus quando vamos orar. Muitas vezes fazemos isso como os hipócritas fazem, como os escribas e fariseus faziam quando iam se dirigir a Deus em oração. Então, preste muita atenção. Muitas vezes, irmãos, nós praticamos as nossas orações não como pessoas que estão querendo dar a atenção para aquele que é o alvo da oração. E muitas vezes você pode ouvir isso e dizer o seguinte: pastor, mas o alvo da oração não sou eu. Nós pensamos isso por quê? Porque, irmãos, de fato, muitas vezes nós fazemos nós mesmos o alvo das nossas orações. Se você for sincero consigo mesmo, você vai perceber que talvez, não vou colocar a totalidade, mas 99,9% das vezes que você ora, você se coloca como prioridade diante de Deus. Enquanto a oração, ela é para fazermos exatamente o contrário, é para colocarmos Deus em evidência. Então, quando nós vamos nos colocar diante de Deus, nos aproximar diante de Deus, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós vamos ver isso quando estivermos meditando na famosa chamada oração do Pai Nosso. Você vai perceber tudo isso que eu estou mostrando para você de forma errada e domingo que vem de forma correta. Você vai perceber tudo isso sendo aplicado na oração do Pai Nosso, que foi a oração modelo de Jesus para ensinar os seus discípulos a orar. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nos achegamos a Deus, irmãos, na maioria das vezes nós invertemos as coisas, colocamos a gente mesmo como prioridade e não damos atenção para aquele que deve ser o alvo da nossa oração, que é o próprio Deus. Nós vamos aprender isso. Era exatamente assim que esses homens faziam quando nós olhamos para esse texto, e você já até me ouviu falar sobre isso. Eu já preguei de forma expositiva sobre a oração do Pai Nosso, e
lá eu dei uma explicação e aqui eu quero dar uma mais profunda ainda. Então aqui não é somente, esses homens não faziam somente o seguinte, eles não chegavam somente diante de uma esquina e se colocavam em pé diante dela para que todas as pessoas que viessem de todos os lados percebessem que eles estavam orando. A coisa é mais pesada ainda, é mais errada ainda, porque, irmãos, esses homens, eles faziam o quê? Quando eles estavam indo para o templo de Jerusalém, orar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, prestar culto a Deus, pedir perdão a Deus, eles então queriam mostrar que a sua religiosidade estava tão acima das outras pessoas, que eles sequer conseguiam chegar ao templo para começar as suas orações. Era esse o pensamento que estava na cabeça desses homens. É como se você estivesse vindo aqui para esse culto, e você sabe que o culto começa pontualmente, hoje não foi assim, mas às 19 horas. E ao chegar aqui, você chega 10 minutos antecipado, e você então se coloca ali naquela esquina, junto àquele poste ali, e começa a orar. E as pessoas que vão passando, você quer que elas entendam o seguinte: nossa, olha só como esse homem ou essa mulher é uma pessoa religiosa, sequer consegue chegar ao templo para começar a orar. Era isso que esses homens queriam mostrar com as suas vidas religiosas, isso que eles mostravam. Então, é muito mais pesado, errado, do que tão somente nós entendermos que eles, eles queriam mostrar que estavam orando. Não é só isso. Eles queriam mostrar que a sua religiosidade era elevada e trazer a atenção dos homens para a sua vida religiosa. Então, irmãos, quando Jesus coloca esses homens aí como exemplos, Jesus, ele quer mostrar para mim e para você exatamente isso. Olha, muitas vezes a forma como nos achegamos a Deus é uma forma totalmente errada de nos colocarmos diante de Deus, de nos relacionarmos com o Deus que nós servimos. De forma simples, para você entender, trazendo hoje para a nossa vida, é aquele tipo de crente que gosta de ser reconhecido como uma pessoa de oração. É aquela pessoa, aquele crente que ele gosta do conhecido título de mulher ou homem de oração. E muitas vezes, irmãos, nós damos esse título para muitas pessoas e, principalmente, muitas vezes nós gostamos de receber esse tipo de título. Ah, não, eu sou um homem de oração. Ah, não, eu sou uma mulher de oração. Ah, não, oração forte é do fulano de tal. Era isso que Jesus ele quer mostrar para mim e para você nessa noite. Porque, irmãos, muitas vezes nós fazemos da nossa vida de oração o alvo dela nós mesmos. E queremos a glória para isso. Queremos esse título. Um dia eu conversava com um crente, e ele estava se orgulhando muito. Ele contou algo para mim, muito orgulhoso daquilo que ele estava contando. Era um crente dessas igrejas neopentecostais, que gostam de dar títulos que não existem para os irmãos, só para os irmãos se sentirem um pouco mais, sabe? Irmãos, isso acontece demais. Aí, conversando com esse irmão, ele falou o seguinte: olha, eu fui promovido lá na minha igreja a profeta de oração. Profeta de oração. Aí eu fiquei assim: profeta de oração, profeta de oração. O profeta está no Antigo Testamento. E comecei a voltar na minha mente todos os profetas. E a função de um profeta, basicamente, é mostrar o futuro, é apontar o futuro, é apontar as direções, é mostrar aquilo que está por vir, aquilo que está acontecendo. Essa é a função do profeta, de forma básica para você. E aquele irmão, orgulhosamente, ele dizia: eu fui promovido na minha igreja a profeta de oração. E eu fiquei me perguntando, pois é, a exemplo de quem? A exemplo de qual profeta? Qual profeta na Bíblia Sagrada tinha esse título? Ou, qual é o cargo na igreja que tem esse título? Aí eu falei para ele, eu não fiz essa pergunta para ele, né?
a exemplo de quê, mas eu perguntei, tá, mas por que você foi promovido a profeta de oração? Aí ele falou, não, porque lá na minha igreja todo mundo sabe que 5 horas da manhã eu estou orando. Todo mundo sabe. Irmãos, você vai percebendo a sutileza do pecado sobre a vida de oração do crente. Quando ele deseja mostrar para todo mundo, ou ser reconhecido por todo mundo, que é uma pessoa de oração. Irmãos, orar é papel, dever de todo crente. Todo crente. Só que infelizmente nós damos esse tipo de título para muitas pessoas, ou até mesmo queremos esse tipo de título. Ah não, se não for fulano de tal que orar por esse negócio, eu não acredito que a coisa vai acontecer. E a gente então peca por pensar assim e praticar a nossa vida diante de Deus dessa forma. Então, de forma simples é isso. Quando você gosta de ser reconhecido como uma pessoa de oração, isso não é título, isso não é nenhum tipo de vantagem, é dever. Orar é dever de cada cristão, como já falei para você repetidamente. Crente que é crente faz o quê? Ora. Crente que é crente fala com o Senhor. Esse é o cristão. Não há mérito nenhum nisso. Não há reconhecimento nenhum nisso. E como o próprio Jesus já disse, se você espera ser reconhecido por ser uma pessoa de oração, pois bem, a sua recompensa você já ganhou. Deus não tem mais o compromisso de lá na glória te recompensar por isso. Você já recebeu a sua glória. Então, qual é a forma errada de me aproximar de Deus? É quando eu me aproximo de Deus, me colocando como alvo principal, e não colocando o Senhor Deus como alvo principal das minhas orações. De novo, necessariamente falando, nós não oramos em prol de nós, ou para nós. Nós oramos primeiro para reconhecer quem Deus é. Olhe para a oração do Pai Nosso. Olhe como Jesus inicia a sua oração, o seu modelo de oração, ensinando os seus discípulos. Então, irmãos, Jesus está falando disso, como eu e você nos aproximamos de Deus. Muitas vezes fazemos como os escribas e fariseus. Ah não, as pessoas vão me reconhecer como mulher ou homem de oração. Outra coisa que Jesus fala ainda dentro dessa maneira errada, que é a forma como nos aproximamos de Deus em oração, Jesus vai falar também da forma como nós falamos com o nosso Deus. Jesus vai tratar também do nosso linguajar, porque o linguajar dos escribas e fariseus, ou dos hipócritas, como Jesus fala aí, não era um linguajar comum, natural, mas era um linguajar rebuscado. E aqui, irmãos, nós estamos entrando numa questão muito delicada, quando nós falamos da maneira como nós falamos com o Senhor, porque existe um debate que vem desde o século XVIII, início do século XIX, que é a forma como nós falamos com o Senhor deve ser uma forma bonita, embelezada, deve ser uma forma sofisticada. Nós não podemos falar com Deus da mesma forma que falamos com qualquer outra pessoa ou com uma pessoa comum. Então esse é um debate que existe e nós devemos tomar então muito cuidado ao falar disso, mas isso também cabe aqui nesse sermão, porque nós estamos falando da forma como nós nos aproximamos de Deus em oração. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus em oração com um linguajar tão rebuscado que o irmão mais simples da igreja não consegue acompanhar a oração que nós estamos fazendo. Isso é algo muito melindroso, muito sutil, porque pode ser, não estou falando que seja, pode ser que com isso nós estejamos nos colocamos como os escribas e fariseus, nos colocando em um local tão elevado, tão acima, onde ninguém mais consegue nos acompanhar,
e em vez de nos acompanhar, eles vão prestar atenção em nós. É por isso que os batistas, principalmente, eles não oram em conjunto, de forma audível, por assim dizer. Nós oramos em pensamento, acompanhando o nosso irmão em oração. Agora, para que nós possamos acompanhar o nosso irmão em oração, nós precisamos entender o que é que o nosso irmão está orando, o que é que ele está pedindo, o que é que ele está falando, o que é que ele está colocando diante de Deus. Mas, como disse, esse é um debate, esse é um argumento que nós precisamos então tomar muito cuidado, porque existe um pensamento que diz: quando é para Deus, nós não podemos fazer de qualquer forma. Quando é para Deus, nós precisamos fazer da forma mais bela possível. Devemos dar o nosso melhor. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Aí, quando eu penso nessa questão, eu fico lembrando do seguinte: desde criancinha nós fomos ensinados que oração é o quê? É falar com Deus, é conversar com Deus, para que assim então nós possamos nos relacionar com Ele. E eu fico pensando o seguinte, irmãos, quando nós falamos com uma pessoa que nós estamos nos relacionando, por exemplo, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, nós falamos de forma natural, de forma simples, de forma com que esse relacionamento ele possa existir e não se tornar soberbo. Então, você não fala com o seu marido de forma rebuscada. Ninguém acorda de manhã, olha para a esposa e começa a falar de forma com que ela não vai entender. Olha, mulher, você está esbelta, você está estonteante, a sua beleza é inigualável. Ninguém fala desse jeito com a esposa. Ninguém fala desse jeito com o marido, com os filhos. De que forma nós nos relacionamos com aqueles que nós mantemos um relacionamento verdadeiro, de forma natural e até mesmo de forma simples. Então, a pergunta que eu faço é: por quê que quando vamos falar com Deus em público até mesmo e principalmente, nós precisamos falar de forma tão bonita que ninguém consiga entender, e vão, principalmente mais ainda, passar a prestar atenção em nós? Você percebe a sutileza entre você contribuir com a sua vida de oração para com a igreja e você chamar a atenção de toda a igreja para você? Sutileza do pecado agindo na nossa forma de nos relacionarmos com Deus, usando a nossa vida de oração. Então, irmãos, nós devemos prestar muita atenção nisso, porque a linha é muito fina entre você querer agradar a Deus e querer agradar você mesmo, entre você chamar a atenção para Deus e você chamar a atenção para você mesmo. Então, esse debate existe, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para isso, para a sutileza do pecado, para a forma como você se dirige, ou se aproxima, ou aborda o Senhor em oração. Jesus diz que nós devemos ficar atentos, pois a nossa abordagem, a nossa aproximação de Deus, ela pode ser uma aproximação totalmente errada, equivocada. Então, a primeira coisa é isso. A segunda, irmãos, é o nosso entendimento de como nós somos atendidos na nossa oração. E aqui também é algo muito melindroso. Olha aí para o verso 7. Vai dizer o seguinte: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Aqui Jesus mostra que uma outra forma de se achegar a Deus em oração de forma errada é o seu entendimento de como é que o Senhor responde à sua oração. O seu entendimento pode estar errado. Aqui Jesus está repreendendo a forma como nós imaginamos que as nossas orações elas são atendidas. Jesus faz isso de duas formas. Primeiro, vãs repetições também está ligado àquele entendimento onde nós achamos que termos um dia específico ou termos um horário específico para orar
vai fazer com que Deus atenda às nossas orações. E de novo, a linha é muito fina, porque, irmãos, isso não exclui a nossa organização, a nossa diligência. Isso não exclui o nosso dever de manter a nossa rotina de oração. Agora presta atenção, quando Jesus fala de vãs repetições, Jesus também está falando de rotinas, porque, como citei aqui Martyn Lloyd-Jones, muitas vezes nós vamos perder de vista o bosque por conta das árvores. Em que sentido? Quando nós damos a atenção primeiro para as nossas rotinas de oração. De forma simples para você entender, é aquela pessoa que se contraria quando alguém chega na sua casa, naquele momento em que ela separa para orar. E a gente fala o seguinte: eu não gosto quando chega lá em casa 10 horas da manhã. Por que você não gosta? Porque é a hora que eu separei para me colocar em oração diante de Deus. É a hora que eu entro para o meu quarto, fecho a minha porta e vou orar. Não gosto quando ninguém me atrapalha. Isso é perder de vista o bosque por conta das árvores. Por quê, irmãos? Nós estamos dando muito mais valor, muito mais atenção às nossas vãs repetições, às nossas rotinas, do que o fato de orarmos em si. Tem um pregador do século XVIII, que ele pregando sobre o Sermão do Monte, nessa parte, ele fazia o seguinte: ele não disse isso no seu sermão, sobre o Sermão do Monte, mas foi um biógrafo que escreveu acerca da vida desse homem, disse o seguinte sobre ele: fulano não conseguia sequer passar de uma sala para outra, sem antes se ajoelhar no corredor e orar. Por que no corredor, irmão? Por quê? Que negócio é esse que o cara não consegue trocar de uma sala para outra sem antes se ajoelhar e orar? Que é isso? Que rotina é essa, ou que entendimento é esse de vida de oração? E muitas vezes nós também trazemos isso para a nossa vida de oração. Nós damos mais importância às nossas rotinas, os nossos hábitos, do que o fato de orar em si. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Importa onde é que você esteja? Não, não importa. E nós vamos ver isso a despeito daquilo que Jesus diz aqui, que oração é somente dentro do quarto com a porta fechada. Você vai entender o que significa isso domingo que vem. Então, vãs repetições. Tudo isso pode até parecer bem piedoso. Você tem um dia específico, uma hora específica no seu dia. Tudo isso pode parecer piedoso, e pode ser mesmo piedoso. Mas, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a sutileza do pecado, da diferença entre você olhar tão somente para as suas vãs repetições, para as formas. Ah não, eu só oro se não tiver ninguém olhando. Ah não, eu só oro se for em público. Ah não, eu só oro se for assim. E você então deixou o bosque de lado, está dando atenção para as árvores. Você não está colocando em evidência aquilo que deve ser colocado, que é a oração, o relacionamento com Deus. Vãs repetições. Jesus também vai tratar de outra forma de usarmos de vãs repetições. Também está ligado ao fato de acharmos que, por sermos longos, demorados e repetitivos, o Senhor também vai nos atender por causa disso. Irmão, aqui também é outra questão muito delicada, porque pode sim estar no nosso pensamento que, não, como eu falei, irmãos, quando eu falei sobre o divórcio, a maioria do entendimento que nós temos sobre vida cristã, sobre fé, é de um berço católico. Você não vai muito longe, você vai se deparar com um avô ou um bisavô seu que era católico.
E você, então, tem um entendimento vindo disso. O nosso entendimento de casamento, o nosso entendimento de divórcio, agora não é mais porque eu já ensinei para você, mas não demora muito e você se esbarra em um parente seu que era católico, e isso foi passado de geração em geração. Um dia eu ouvi, não vou citar o nome aqui, senão ela vai me bater de novo. Bom, agora você já sabe que é minha mãe, né? Mas um dia minha mãe me perguntou assim: meu filho, Satanás pode transformar a gente em formiga? Pode rir, irmão, não é porque é minha mãe não, tá? Aí eu falei: uai mãe, que isso, não pode não. Mas por que não? Porque sua avó ensinava, né? Os antigos diziam que quando a pessoa sumia, é porque Satanás transformou ela em formiga. Berço católico, irmão. Você tem aí as suas, como que fala? As suas superstições. E a gente, irmão, a gente carrega isso no nosso íntimo. É só chegar uma data comemorativa, finado, por exemplo, é uma data que crente tem superstições a rodo. Corpus Christi é uma data que crente tem perseguições a rodo, e muitas outras datas católicas. Nós, como crente, temos superstições. Semana Santa, por exemplo, você compra peixe porque é mais barato? Não, aliás, é muito mais caro. No fundo, nós precisamos comer peixe na Semana Santa. E a gente pensa isso. Então, Jesus aqui, ele chama a nossa atenção para isso, irmãos, a forma como eu entendo que Deus responde a minha oração. Não, se eu ficar repetindo isso, Jesus vai me atender. Se eu ser enjoado com isso, Deus vai me atender. Se eu for longo demais na minha oração, Deus também vai me atender por causa disso. Irmãos, isso aqui nada mais é do que algo muito simples, também está no nosso inconsciente. Ou nós estamos orando, baseando a nossa oração na fé, ou nós estamos orando, baseando a nossa oração em algo que você conhece como pensamento positivo. Repetições, orações longas, falando sempre a mesma coisa. Você pode estar baseando a sua oração em um pensamento positivo, onde no fundo você acredita: não, é uma coisa boa, eu vou falar isso para Deus e o Senhor vai me atender. Já meditamos aqui sobre o pensamento positivo. Refresca a sua memória de forma muito rápida. Pensamento positivo, ele surge meados do século XVIII, início do século XIX, no ano de 1866, por um professor americano chamado Phineas Kimby. Phineas Kimby, olhando para a palavra de Deus, olhando para Provérbios 18, verso 25, se não me falha a memória, onde diz que, o poder da língua está na sua boca. Dependendo da forma que você usar a sua língua, você vai colher os frutos daquilo. Então Phineas Kimby olhou para esse texto da palavra de Deus e disse: vou fundar um novo pensamento. E ele fundou então um movimento chamado de o novo pensamento. O que ele ensinava? Ele ensinava que a partir desse texto, tudo aquilo que eu proferir vai acontecer. Então, não falo mais coisas ruins. Resolvido o problema. Já que o poder da língua está na minha boca, o poder da morte, o poder da vida está na minha língua, então só vou falar coisas boas, coisas de vida, e essas coisas vão acontecer. Pois bem, início do século XIX, Phineas Kimby começou a ensinar isso. Uma discípula dele, Mary Baker, ela então estudou o movimento a fundo, e ela então ela trouxe um outro movimento que chama a ciência da religião, ou melhor, ciência cristã. No mesmo ano, ela começa a escrever e começa a dar palestras sobre ciência cristã. O que é ciência cristã? O mesmo pensamento, onde ensinavam que se você proferir só palavras boas, isso vai acontecer. Se você repetir para você mesmo, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer.
e deve ser coisas boas. Agora, a gente começa a sofrer aqui no nosso Brasil as influências disso. Porque, irmãos, Essek Kenyon é o primeiro pastor batista a pregar, a ensinar e a escrever livros sobre ciência cristã, ou o movimento do novo pensamento. Aí depois um outro pastor, agora que se mudou para o Brasil, Kenneth Bayle, ele trouxe para o Brasil esse pensamento no movimento que você conhece muito bem, que se chama Palavra da Fé. Eu tenho certeza que você já ouviu falar esse termo. Se não, coloca no YouTube, Palavra da Fé, e você vai ver todo o pensamento iluminista que entrou na igreja no século XVIII, agora no Brasil, através de um pastor. Aí você não vai longe. Palavra da Fé trouxe para nós a teologia da prosperidade, e você tem homens como, por exemplo, o do chapéu lá, né? Valdomiro, pregando teologia da prosperidade. Você tem o da TV lá, pregando teologia da prosperidade. Você tem Silas Malafaia, o filho dele, muito conhecido aí, e até querido por muitos crentes, tudo pregando teologia da prosperidade. Não se enganem, teologia da prosperidade. Aí, não vamos muito longe, tudo isso mudou agora para aquilo que você conhece e tem me ouvido bater muito aqui, na teologia coaching. E você tem homens como Dave Leonardo, pregando teologia coaching. Você tem homens como Tiago Brunet, pregando teologia coaching. O que é isso? O movimento que começou no século XIX dentro da igreja, chamado o novo pensamento, teologia da prosperidade, positivismo, pessoas que ensinam você a orar com vãs repetições, dizendo não, aquilo de bom que você falar de você vai acontecer. Se você proferir palavras boas acerca de você mesmo, sobre você mesmo e para com você, Deus vai fazer isso acontecer. O que é isso? Olhando para Provérbios capítulo 18, verso 15, de forma totalmente errada. Esse texto, só para você entender, ele diz o seguinte: o poder da morte e da vida está na sua língua. Então, se você usar isso de forma boa, você vai colher os frutos disso. O que significa isso? Tem muito mais a ver com outra pessoa do que com você mesmo. Explico para você de forma simples. Alguém está passando por uma dificuldade, e essa pessoa chega para você e conta essa dificuldade para você. Agora, irmão, o poder da morte e da vida está na sua boca. Dependendo daquilo que você falar para essa pessoa, você pode gerar vida na vida dela, ou você pode gerar morte na vida dela. É isso que Provérbios 18, 15 está dizendo. Não é sobre nós necessariamente. Lembre que Salomão está escrevendo conselhos para quem? Para os outros. É isso. Então, muitas vezes nós tratamos isso como se fosse para nós mesmos e levamos esse pensamento para a nossa vida de oração. Ah não, se eu ficar repetindo isso para Deus, se eu ficar falando isso para Deus, Deus vai me ouvir. Existem lugares na palavra de Deus que vai mostrar que nós sim precisamos ter uma diligência, nós podemos lembrar o Senhor das nossas necessidades. Os Salmos vai nos ensinar isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, de novo, a linha, irmãos, é muito fina entre você estar exaltando, adorando a Deus e você está colocando você mesmo em evidência. Como já falei, nós vamos aprender mais. Oração não é para colocar você em evidência, é para colocar o próprio Deus. Olhe de novo como Jesus começa a oração do Pai Nosso. Não é com ele, não é com os discípulos, é falando do próprio Deus. Pastor, e as minhas necessidades? Está lá no final da oração. Está lá no final. E nós vamos aprender sobre tudo isso. Sabe qual é a diferença da oração colocada, firmada na fé, e a oração firmada no pensamento positivo? Está na resposta dessa oração. Quando a resposta da oração que é firmada na fé, ela não é aquilo que você deseja, aquilo que você espera, você não se desespera, você não se frustra. Por quê?
porque você sabe que estava orando a Deus, e você sabe que o que se estabeleceu sobre você como resposta de oração é a vontade do próprio Deus. E você sabe que a vontade desse Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, a oração que é firmada num pensamento positivo, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, e como a palavra de Deus vai dizer, eu sequer sei pedir, eu sequer sei orar, mas não, a gente se coloca diante de Deus dessa forma, não, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que é melhor para mim. Pode ser pensamento positivo. A diferença é que quando a resposta vem e não é aquilo que você esperava, o que sobra é frustração e o que sobra também é abandono de Deus. Por quê? Você vai entender, meu irmão, que você não estava orando a Deus, você estava orando a si mesmo. Você estava orando aos desejos enganosos do seu coração, que podem muito bem perverter os seus pedidos, os seus desejos, tudo aquilo que você coloca diante de Deus em oração. Então, o que sobra é frustração. Por isso Jesus diz, nós não devemos orar como fazem os gentios, com vãs repetições, como eles fazem com as suas rezas, com os seus pensamentos positivos. Não é assim que nós colocamos diante de Deus em oração. Então, irmãos, quanto aos nossos pedidos, aos nossos desejos, Jesus é muito claro. O Pai de vocês que está no céu sabe muito bem do que é que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Pastor, não preciso mais pedir, não preciso falar, não é isso. E nós vamos meditar sobre isso a partir do domingo que vem. Então, irmãos, devemos também prestar atenção se nós estamos nos colocando diante de Deus, imaginando a forma como Deus responde à nossa oração. Esse imaginário pode estar completamente equivocado. Completamente equivocado. Jesus está nos lembrando quão ousado, atrevido, perigoso é o pecado. Que ele pode se intrometer até quando estamos na presença de Deus, exercendo a nossa vida religiosa. Você está orando, o pecado está à sua volta, esperando uma brecha no seu entendimento, na sua forma, para que ele possa distorcer esse relacionamento que você está exercendo para com Deus. Então, formas erradas. Hoje nós aprendemos isso. Domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos aprender a forma correta, a maneira certa de orarmos ao Senhor à luz desse mesmo texto. E eu conto com a sua presença, a sua participação aqui no domingo que vem. Pastor, o que é que eu devo praticar depois de aprender isso? Uma só coisa. Paulo vai nos ensinar: examine-se a si mesmo. Sempre quando você estiver diante de Deus em oração, ou quando você estiver cantando, louvando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, você deve estar o tempo inteiro se examinando e pedindo para o Senhor entrar no seu coração e não permitir que o pecado distorça tudo que você estiver fazendo. Porque, irmãos, nós podemos sim perder de vista o bosque por conta das árvores. Lembre-se de uma coisa: se a pregação e a leitura da Bíblia é o momento do relacionamento com Deus, onde Deus fala comigo, portanto o alvo disso sou eu. E se a oração é o momento do relacionamento com Deus, onde eu falo com Deus, irmãos, parece certo que o alvo das nossas orações seja o Deus qual nós estamos dirigindo as nossas orações. Nós vamos aprender isso, vai ficando mais claro à medida que vamos nos aprofundando nesse trecho e também no próximo a respeito da própria oração de Jesus. Amém, meus irmãos?